A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos. Estamos de volta com mais uma parábola do Senhor Jesus. E hoje vamos falar da parábola dos dois filhos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 23 a 32. Eu vou estar lendo. E diz assim: Jesus entrou no templo enquanto estava a ensinar. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz tu estas coisas? Quem te deu esse direito? Jesus disse: vou fazer-vos apenas uma pergunta. Se me responderem, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. João batizava com a autoridade de Deus ou dos homens? Eles puseram-se então a discutir uns com os outros e diziam: se respondermos que é de Deus, ele então vai já perguntar-nos por que é que não acreditamos em João. Mas se dissermos que é dos homens, temos medo da multidão, porque todos consideram João como profeta. Por isso responderam-lhe: não sabemos. Jesus então retorquiu: pois também eu não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje para a vinha. Mas ele respondeu: não quero. Depois arrependeu-se e foi. Dirigiu-se também ao outro filho e fez o mesmo pedido. E ele respondeu: vou sim, senhor, mas não fui. Qual dos dois é que fez a vontade do Pai? Eles responderam: foi o primeiro. Jesus concluiu: pois eu afirmo-vos que os cobradores de impostos e as prostitutas hão de entrar primeiro que vocês no reino de Deus. É que João Batista veio ter convosco para vos indicar o caminho justo, mas não acreditaram nele. No entanto, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Porém, vocês mesmos, depois de terem visto essas coisas, não acreditaram nele e nem se arrependeram. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Esta é mais uma parábola dirigida aos líderes religiosos daquela época, os sacerdotes e fariseus, que eles ouviram a correção do Senhor Jesus, mas rejeitaram-na. Tá? Veja o que diz o versículo 45 e o 46 que nós acabamos de ler. Ao ouvirem essas parábolas, os chefes dos sacerdotes e os fariseus perceberam que Jesus referia a eles, por isso procuravam maneira de o prender, mas tinham medo da multidão que considerava Jesus como um profeta. Nós vemos em outras parábolas, meus queridos irmãos, que os fariseus, os religiosos daquela época, os sacerdotes, os doutores da lei, estavam sempre à procura de uma forma de condenar Jesus. Eles rejeitaram o ensino de Jesus, rejeitaram a palavra da salvação e procuravam forma de impedir que outros ouvissem, impedir que Jesus pregasse a sua mensagem. Por isso essa parábola foi também dirigida a eles. Tá? Nos versículos 23 a 27, vemos que Jesus ensinava no templo. Quando os líderes religiosos entraram no templo e interromperam Jesus, contestando sua autoridade para ensinar o povo. A pergunta dos fariseus foi: com que autoridade fazes estas coisas? Ou seja, com que autoridade tu ensinas, com que autoridade tu pregas, de onde vem o teu ensino e a tua autoridade? Era isso que eles perguntavam para Jesus. Mas a resposta de Jesus para os líderes religiosos, bem, eles não esperavam pela resposta de Jesus, porque na verdade a resposta de Jesus foi uma pergunta para eles. Tá? Jesus disse: eu responderei se vocês responderem a pergunta que eu vos farei. Versículo 24 e 25, parte A, Jesus vai dizer o seguinte: vou fazer-vos apenas uma pergunta. Se me responderem, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. João batizava com autoridade de Deus ou dos homens? Essa foi a pergunta de Jesus para os fariseus. Bom, os fariseus, os líderes religiosos daquela época, eles não quiseram responder a pergunta de Jesus, porque eles pensavam o seguinte: se respondermos que é de Deus, ele então vai já perguntar-nos por que é que não acreditamos em João. Mas se dissermos que é dos homens, temos medo da multidão, porque todos consideram João como profeta. Este foi o pensamento dos fariseus, está no versículo 25 e versículo 26, ok? Então veja bem, como os líderes religiosos não quiseram responder à pergunta de Jesus, Jesus também não lhes respondeu diretamente a pergunta que fizeram a ele, tá?
pergunta que fizeram foi: com que autoridade tu fazes essas coisas? Mas Jesus respondeu com duas parábolas. A primeira parábola é a parábola dos dois filhos, é essa que vamos comentar agora. E a segunda parábola, que é a parábola do viticultor e o herdeiro. A parábola dos dois filhos vamos comentar agora, né, nesse áudio. E a parábola do viticultor e do herdeiro, se Deus permitir, na semana que vem falaremos sobre ela, tá? Como aconteceu em outras parábolas, meus irmãos, parábolas contadas por Jesus, os que diziam-se religiosos e justos rejeitaram a palavra de Deus, e os que eles chamavam de pecadores, os que os religiosos chamavam de pecadores, tá? Aqueles que eram rejeitados, estes foram os que aceitaram a palavra de Deus. Aqueles que todos os religiosos condenaram, estes sim receberam a palavra de salvação, acreditaram na palavra do Senhor Jesus e foram alcançados por ele. Os líderes religiosos da época, eles rejeitaram a pregação de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Quando João pregava o arrependimento dos pecados e a vinda do reino de Deus, os fariseus, os doutores da lei, os religiosos rejeitaram a mensagem de João Batista. E a estes mesmo, João chamou de raça de víboras. Mas os chamados pecadores, os que eram rejeitados, foram os que ouviram a mensagem de João. E João batizou a muitos deles, porque eles confessavam seus pecados e eram logo batizados por João, diz a parábola do Senhor. Agora, meus queridos irmãos, voltando aqui para a parábola, tá? O filho que disse, eu vou, Senhor, mas não foi, ele representa os fariseus que se justificavam e se achavam justos. E o filho que disse, não vou, mas se arrependeu e foi, este representa os pecadores arrependidos. Nota importante, meus irmãos. No livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 6, temos uma exortação de Deus para o povo e os sacerdotes, que diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, o filho honra o pai, e o servo respeita o amo. Sendo eu vosso pai, por que não me honram? Sendo o vosso amo, por que não me respeitam? Bom, agora, o filho que disse claramente que não ia, ele representa os cobradores de impostos, as meretrizes e todos os outros pecadores que eram julgados e eram rejeitados pelos religiosos. Observe, meus irmãos, que os dois filhos erraram. Os dois. Um foi desobediente porque disse que ia, mas não foi. E o outro foi desobediente porque disse que não ia, mas o que disse que não ia se arrependeu e foi. Essa é a diferença. Isso significa, meus irmãos, que ambos são pecadores. Os dois filhos pecaram, porém, um deles é o pecador arrependido. Tá bem? Alguém disse certa vez que sempre que o evangelho de Jesus for pregado, dois tipos de pecadores o ouvirão. Tá? Os que se justificam e não o recebem e os que se arrependem, como aconteceu nessa parábola. O filho que disse sim ao pai, mas não foi, queria se fazer passar por um filho obediente, mas não passava de uma manobra para enganar o seu pai e sustentar uma falsa aparência de filho obediente. Semelhante a este filho são os fariseus e os líderes religiosos daquela época, que apenas se preocupavam em passar uma aparência de bons e de obedientes a Deus, mas eram, na verdade, desobedientes à vontade de Deus. Esse tipo de pessoa é contraditória, ou seja, eles dizem uma coisa, mas fazem outra, tá? Ora, o filho que disse não ao seu pai, ele também cometeu um grave erro. Ele foi rude, ele foi desobediente e a sua resposta foi desonrosa para o pai. Ele jamais poderia ter agido daquela maneira, principalmente para aquela época, na verdade. Observe que nesse filho não há o pensamento de enganar ou de viver de aparência. Ele não se preocupa em mostrar quem realmente é. Ele não se preocupa em que as pessoas saibam quem ele é e o pecado que ele pratica. Tá?
Agora, na prática, os dois filhos erram e os dois filhos pecaram contra o pai. A única diferença é que um se arrepende e depois obedeceu o seu pai. O segundo ato desse filho, ou seja, daquele que se arrependeu, o seu arrependimento foi mais forte do que o primeiro, tá? Alguém certa vez disse que o arrependimento tem que ser mais escandaloso do que o pecado, né? O arrependimento é mais forte. Isso nos faz lembrar de Zaqueu, um cobrador de impostos. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu se arrepende, tá? Ele diz o seguinte para Jesus: se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Muito interessante, né? Ele agora não se importa em mostrar que está arrependido, não se importa em restituir, muito pelo contrário, ele vai à procura daqueles que foram prejudicados para restituir 4 vezes mais. Portanto, o arrependimento é sempre mais forte, sempre maior do que o pecado, né? Agora, outra nota importante, meus queridos, é muito importante entender que o pai aqui nesta parábola, ele representa Deus, tá bem? E ele foi misericordioso, ele deu tempo aos dois filhos para que se arrependesse e aceitou a atitude de arrependimento do seu filho, que disse que não ia, mas depois obedeceu. Aleluia! Que maravilha! Meus queridos irmãos, isto nos ensina que o Pai dá-nos a oportunidade de arrependimento. Mas essa oportunidade deve ser agarrada enquanto é tempo. É preciso dizer, meus queridos, que muitos crentes vivem como aquele filho que disse sim, mas não obedeceu. Tem uma aparência de santidade, de justiça, de bondade, mas eles estão longe de Deus, como qualquer outro pecador. Tá? Houve uma altura em que o Senhor Jesus, falando aos fariseus e doutores da lei, citou a profecia de Isaías que diz: este povo aproxima-se de mim só com palavras, honra-me apenas com os lábios, pois o seu coração está longe de mim. Isso, meus queridos, se chama religiosidade, tá? Isto é falso, né? Isto é aparência, não representa a verdade do coração e da intenção das pessoas, tá? Essa parábola, meus irmãos, ela revela também a preciosa graça do Senhor Jesus. No versículo 31, Jesus disse que os cobradores de impostos e as prostitutas entram primeiro no reino dos céus. Jesus, veja bem, ele não fechou a porta aos fariseus. Ele não disse que os fariseus não podem entrar, que eles não vão entrar. Não foi isso. Ele disse que os cobradores de impostos, as prostitutas, entram primeiro. O que Jesus está a dizer aqui é que os arrependidos já entraram no reino dos céus. Os arrependidos, eles possuem a salvação, possuem o reino do céu porque se arrependeram dos seus pecados. Se os fariseus, se os religiosos daquela época, se eles se arrependessem, eles também poderiam entrar no reino dos céus. A porta do reino dos céus está aberta para todos os pecadores que se arrependem, mesmo aqueles que vivem na aparência, na autojustiça, né, naqueles que se justificam a si mesmos. Se eles se arrependerem da religiosidade vazia, tá? Eles podem ainda alcançar a salvação. Ainda é tempo de salvação. Basta arrepender-se dos pecados. A pergunta final de Jesus, meus queridos irmãos, foi a seguinte: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os fariseus responderam: o primeiro. Ao dar essa resposta, veja bem, os fariseus declararam o veredito que caiu sobre eles mesmos. Os fariseus honravam a Deus somente em palavras e não em prática. E estes não são os que obedecem a Deus. Estes não são os que fazem a vontade de Deus, tá bem? E no Evangelho de João, capítulo 14, tá? Jesus nos ensina que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Jesus,
é aquele que guarda os seus mandamentos. E guardar aqui significa compreender e obedecer, praticar. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Estes são aqueles que realmente pertencem ao reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, para nós terminarmos, meus irmãos, eu quero terminar aqui o comentário dessa parábola com um convite a todos os ouvintes, todos vocês que estão me ouvindo nesta hora, tá? Convido vocês a refletir sobre a obediência que cada um de vocês, cada um tem para com Deus, de que cada um tem para com os mandamentos do Senhor Jesus. É um convite à reflexão. Sua obediência tem sido apenas de palavras ou é uma prática constante? É diária, né? Tens honrado o Senhor Jesus apenas com seus lábios e suas confissões ou com sua forma de vida? Fica aí uma pergunta, uma reflexão, tá? Que o Senhor esteja ministrando no teu coração, tá? E o Senhor te abençoe através desta palavra, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor querido, somos gratos a Ti, ó Deus querido, pela maravilhosa graça, a oportunidade de salvação, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é misericordioso e deseja salvar a todos, seja qual for o pecado, Senhor, que, ó Deus querido, os homens cometerem. Se houver arrependimento, fé em Jesus, arrependimento dos pecados, há salvação. A salvação para aqueles que creem e que obedecem a Tua palavra. E a minha oração, Senhor, é para que cada ouvinte, cada um que está a ouvir, Senhor, seja realmente praticante desta palavra, seja um verdadeiro discípulo, verdadeiro seguidor do Senhor Jesus, não apenas em confissão, não apenas em palavras, mas em práticas, mesmo que isso, Senhor, muitas das vezes custe, ó Deus, mesmo que isso, Senhor, muitas das vezes exija algum sacrifício. É para nós, Senhor, também um prazer obedecer o Senhor, ouvir a Tua voz. Dá-nos, Senhor, ouvidos espirituais para receber a palavra do Senhor, para entender a palavra do Senhor. Dá-nos fé, Senhor, para obedecer esta palavra. Acima de tudo, Senhor, custe o que custar. Ó Deus, obediência completa e incondicional ao Senhor. Por isso, Deus, eu oro, Deus, pelos meus irmãos, que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe muito, tá? Continue aí conosco toda semana uma parábola do Senhor Jesus. Basta você ir no canal Missão Lusitana de Portimão, tá? Se inscrever neste canal para receber as notificações. E se você foi abençoado, partilhe essa parábola, essa palavra com mais alguém, tá bem? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.